Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, essa videoaula aqui é mais para tirar uma dúvida de um inscrito aqui em relação à torre dianteira, como está programando, certo? Então, antes de tudo, peço você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like que você está fortalecendo o canal. E se quiser, você pode estar deixando um aplaudir aí, como forma de uma doação para o canal. Então vamos para a videoaula. Bom pessoal, o que acontece? Que gera dúvida em alguns. Vocês viram que a maioria das minhas aulas, todas as aulas eu fiz os programas com torre traseira. Então, ou seja, a ferramenta está vindo daqui de cima. Quando é torre dianteira, ela está vindo daqui. O que acontece? A pessoa fica com dúvida em relação ao x do diâmetro, porque ela imagina o plano cartesiano, né? Então, quando a ferramenta está vindo daqui, a pessoa acaba acreditando que o x será negativo, né? Elas vão programar o x, que é o diâmetro, negativo. Não. O nosso x vai continuar sendo positivo, certo, pessoal? É como se girasse aqui o plano cartesiano, mas ele continuando positivo. Então o que acontece? Para facilitar, programe como se estivesse programando com a torre traseira, certo? O x continua positivo. Então aqui, para programar esse diâmetro, eu programo como x80 normal, não como x menos 80, certo? Porque quando você programa como x menos 80, por exemplo, a ferramenta está vindo aqui, né? Se programa como x menos 80, a ferramenta ela vem parar aqui, certo? No caso, acho que o curso da torre nem chega até aqui. Então, o x continua sendo positivo, só que o z é negativo, certo? Nosso ponto zero aqui na face. Outra coisa, em relação ao G02 e G03. Quando nós estamos programando aqui, o G03, ele é no sentido anti-horário, né? Então, a ferramenta está vindo daqui e eu tenho que fazer esse raio. Então, vou utilizar um G03. Estou fazendo um movimento no sentido anti-horário. Só que se a gente for pensar aqui, quando a ferramenta está vindo daqui, a gente vê que a ferramenta ela vai fazer um movimento no sentido horário. Então a gente pensa, então eu vou utilizar um G02. Mas não, quando a torre é dianteira, o G02 passa a ser no sentido anti-horário, certo? Antes era horário, ele passa a ser sentido anti-horário, quando a torre é dianteira, certo? Então quando a torre é dianteira, o G02 passa a ser no sentido anti-horário. E G03 sentido horário. Então no caso aqui, eu vou utilizar um G03, certo? No sentido horário. Então o que eu falo para vocês, para facilitar aí, não confundir? Programe como fosse torre traseira, certo? Sabendo que é torre dianteira, mas programe a peça como fosse torre traseira, não vai mudar nada. Em relação à compensação do raio, continua da mesma forma. Olha, a ferramenta está vendo aqui, a torre dianteira. Da direita para a esquerda, G42, quando for torneamento interno, G41. Da esquerda para a direita, G42, torneamento interno, e externo. Da esquerda para a direita, G41, quando a gente estiver fazendo a usinagem, o torneamento, certo? Então, não muda. E aqui está o programa dessa peça. Outra coisa, em relação ao sentido de giro da placa, certo? M3 ou M4. Torre dianteira a gente utiliza aí o M3, certo? Sentido horário. Na torre traseira, a gente utiliza M4, mas vai depender de como está a ferramenta. Se for uma ferramenta apropriada para a torre traseira, nós utilizamos M4, ou seja, nós utilizamos o M3 quando a gente está utilizando uma ferramenta que no caso seria para a torre dianteira, que a gente inverte o lado dela. Eu fiz um vídeo aí explicando sobre isso, vou deixar aí nos cards. Então o que acontece? Pode ser M4 ou M3, vai depender qual é o tipo de ferramenta que a gente está utilizando. Se é uma ferramenta de torre dianteira, se for uma ferramenta de torre dianteira, a gente inverte o lado dela, né? A gente gira para poder utilizar aqui na torre traseira. Então, nesse caso, a gente utilizaria o M3. Agora, se for uma ferramenta mesmo apropriada já para torre traseira, a gente utiliza o M4. Então, aqui a programação não muda. Aqui o cabeçalho, G90 coordenadas absolutas, G21 coordenadas milímetros, G95 milímetros por rotação, e G40 cancela qualquer compensação de raio que estiver ativa. Então vou para o ponto de segurança, certo? Tomando como base aqui o zero máquina. Chamo a ferramenta 01, coloque aqui uma rotação constante e um limite de rotação em 2500. Ou seja, conforme vai mudando o diâmetro, a rotação também vai mudando. G54 é o zero peça, certo? Aproximei no diâmetro, essa peça em bruto, ela está com 85. Então aproximei no diâmetro em bruto em x85 Z2. Eu vou fazer um zeramento lá colocando como se na face tivesse 3 mm a mais. Então já desconto 1 mm, que eu vou tirar de 1 em 1 mm para fazer o faceamento.
Aqui o ciclo de faseamento, x menos 2, ou seja, o x menos 2 eu quero dizer que a minha ferramenta ela vai vir aqui e ela vai passar um pouco do centro, que aqui é x0. Então, o x menos 1 e x menos 2. Então, não tem essa de o x aqui ser negativo. O x vai ser positivo. Quando ele for negativo, ele vai passar do centro. Então, aqui continua sendo positivo e daqui para cá negativo. Então, programei aqui o ciclo de faseamento. Todos já sabem. Depois do ciclo de desbaste, não há segredo. E aí vem as coordenadas. x00, x30, ou seja, estou aqui no início da parte da cônica. Depois g01, z0, que até então estava em z2. Estava em z2, porque quando ele termina todo esse ciclo aqui, ó, de faseamento, ele volta para esse posicionamento. Então ele estava aqui em x85, z2, depois eu fui para x30, certo? Então, qual é a lógica? A lógica seria ser negativo, certo, pessoal? Mas a gente programa como positivo. Então, x30. Por isso que eu falo, faça o programa sempre como se fosse, imaginando que a torre fosse traseira, para você não se confundir. Então, x30, certo? Eu vou fazer aqui para vocês não se atrapalharem. Então, aqui, ó, x30, depois g01, z0, ou seja, eu estava em z2, g01, z0, encostei na face. Aí vem x50, z-10, aí você fala, não está marcada a cota desse diâmetro de x50, mas está marcado aqui o ângulo, 45 graus. Então, você teria que fazer um cálculo para achar esse diâmetro. Então, é outra coisa que acontece. Não adianta você saber programar se você não souber encontrar as medidas desconhecidas, não souber ler e interpretar um desenho técnico. Você tem que ter noção de cálculo técnico, pessoal. Não é só saber programar, tem que ter noção de cálculo técnico. Você pode encontrar peças assim que não tenha, que está com diâmetro desconhecido e você tem que fazer o cálculo. Então, enfim, x50, z-10, certo? Eu fiz a parte cônica. x70, depois... Porque eu tenho 5 aqui, então dá 10. 80 menos 10 é 70. Faço o raio, G03. Só que no caso, a ferramenta está vindo daqui, né? Então, o G03 que antes era sentido anti-horário, ele passa a sentido horário. Então aqui, ó. Eu faço esse raio, X80, Z-15. Raio de 5. E depois G01, Z-30. E X85. Certo? Eu saio com a ferramenta na mesma medida no diâmetro que estava em bruto. Sempre faço isso. Então o que acontece, pessoal? Eu faço o programa como se estivesse fazendo aqui a parte de cima, mas sabendo que é daqui, ó, que a gente vai fazer. Aqui que a nossa ferramenta vai vir, certo? Na parte da torre dianteira. É como se essa parte tivesse girado e ficasse na parte de baixo aqui. Os valores continuam positivos. Então, x85, g42, compreensão do raio da ferramenta, o ciclo de acabamento. Coloquei um avanço aqui de 12 décimos. G40 cancela a compensação do raio. 12 décimos, 12 centésimos, né? G40 cancela a compensação do raio. Depois vou para o ponto de segurança. Desligo o eixo árvore, fim de programa. Não tem segredo, certo, pessoal? Então, você vê que não mudou nada. Continua o X positivo. Certo? Então esse vídeo aí foi mais para tirar dúvida daqueles que, quando vê a torre dianteira, acham que tem que colocar o valor negativo em X. Mas não. O valor é positivo, certo? Então, vamos lá para o simulador. Bom, pessoal, então estamos aqui no simulador. Já coloquei o material em bruto da peça, que tem 85 no diâmetro. E coloquei um comprimento qualquer aqui, somente para a gente poder fazer o torneamento, certo? Lembrando que a peça em si, ela tem de largura de comprimento 30 mm, né? Então, tem que ter mais de 30 mm aqui. E lembrando que ainda tem 3 mm que eu vou tirar no faseamento, certo? Então, torre dianteira não tem segredo, pessoal. Fiz toda a operação aqui em questão de zeramento das ferramentas, certo? Já abri o programa e já deixei aqui no modo alto para a gente poder rodar aqui o programa, certo? Então vocês vão ver que não tem segredo em relação à torre dianteira. Então eu vou dar um ciclo start aqui para rodar o programa.
Bom, pessoal, então fez aqui o torneamento, certo? Do jeito que a gente programou. Então, ou seja, não tem segredo em relação aqui à torre dianteira. O X continua sendo positivo, certo? O que muda aqui é o G2 e o G3. Ou seja, o G3 que antes era no sentido anti-horário, ele passa a ser sentido horário. E o G2 passa a ser no sentido anti-horário, quando a torre é dianteira, certo? Então é isso. Foi mais aí para tirar a dúvida do inscrito aí, né, sobre o torneamento com torre dianteira. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para estar fortalecendo o canal. E se quiser, você pode estar ajudando o canal aí, deixando um aplaudir. Certo, pessoal? Então até a próxima.